Olá, eu sou Gabriel Regis, sou acadêmico do curso de Odontologia da Faculdade Pernambucana de Saúde e hoje eu vim fazer uma apresentação sobre a angina de Ludwig e seu papel na insuficiência respiratória e no desenvolvimento da mediastinite. Como introdução aqui, a gente tem a angina de Ludwig, né? E ela foi caracterizada pelo professor Frederick von Ludwig, né? Ele era um médico obstetra e ele classificou a angina como um endurecimento gangrenoso dos tecidos conjuntivos que circundam os músculos da laringe e do assoalho da boca, né? Então essa classificação a gente segue até hoje, né? Porque ela é bastante atual para classificar a angina. Ela se caracteriza como um processo infeccioso polimicrobiano. O que isso quer dizer? Que a angina ela é uma infecção que acomete vários pacientes e também a etiologia dela é ligada a vários micro-organismos, várias bactérias, vários outros micro-organismos. E ela acomete principalmente as estruturas circundantes da mandíbula, principalmente a região submandibular e sublingual. Aqui a gente vai falar um pouco sobre a epidemiologia e a etiologia da angina, né? Ela tem a predileção pelo sexo masculino na faixa etária de 40 a 60 anos. 80% dos casos são derivados de infecções odontogênicas, ou seja, lesões cariosas que tiveram progressões, né, e causaram esse desenvolvimento dessa patologia. A gente tem um processo de cárie, né, um processo infeccioso. Se não tratado, esse processo ele vai chegar até a polpa dentária, causando aqui, como a gente pode ver nessa imagem, um pequeno abscesso periapical. E a partir disso, a gente vai começar a ter o desenvolvimento de uma angina, um processo infeccioso um pouco maior, e que em 80% dos casos é de origem odontogênica. A taxa de mortalidade, se não tratada da angina, é em 50% dos casos. Então, é uma infecção bastante severa, né? E uma questão de saúde pública também. E ela possui outras etiologias que podem ser observadas como corpos estranhos, na cavidade oral, fraturas mandibulares e também cirurgias potencialmente contaminadas por se tratar de uma infecção. Características clínicas, o paciente apresenta autismo, ele não consegue abrir a boca por dor, ele apresenta febre, odinofagia, disfagia, edema e cialose, né? A gente percebe aqui edema bastante evidente nessa imagem aqui do lado, né? É, Fernandes, ele deu alguns agravantes sistêmicos que a angina pode estar classificado, que é pacientes portadores de HIV, pacientes alcoólicos, pacientes com anemia, diabetes, desnutrição e principalmente pacientes imunodeprimidos, que já vai ter uma carência aí do sistema imunológico e com essa infecção agravante vai ser bastante complicado o tratamento, né, e o pós-tratamento dessa condição. Então, o objetivo do trabalho vai ser avaliar, né? Foi avaliar a literatura para compreender como a angina de Ludwig ela vai agir na influência, né, da obstrução das vias aéreas e no desenvolvimento da mediastinite. Então, o método que a gente utilizou, a gente fez uma revisão bibliográfica da literatura nas bases de dados PubMed, SCILO e BVS, com os descritores, né? Angina de Ludwig, infecções e patologia bucal. A gente também utilizou o operador booleano ENG para sintetizar a busca. E com isso a gente obteve 33 artigos, a gente aplicou os critérios de elegibilidade, textos em inglês, português, espanhol, textos completos, textos gratuitos, e com isso a gente obteve 12 artigos para a síntese desse trabalho. E como primeiro resultado que eu queria apresentar para vocês seria em relação à obstrução das vias aéreas. Por quê? A anatomia da face, né, principalmente aqui da mandíbula, a gente tem um músculo que ele separa a cavidade em duas partes, que é a região submandibular e a região sublingual. E o músculo que divide esses dois é o músculo miloioide. E a partir disso, a gente vai ter a divisão de duas cavidades bastante importantes na área odontológica, né? E a gente vai perceber que os dentes molares, eles ficam um pouco, o ápice desses dentes fica um pouco abaixo da região submandibular. E com isso, a gente vai ter, quando a gente tem uma infecção odontogênica, lá no ápice dos dentes, a primeira região acometida vai ser a região submandibular, né? A gente vai ter um acúmulo de secreção purulenta nessa região que vai causar um edema, né, uma celulite nessa região, que a angina ela é classificada como uma celulite, e a partir disso a gente vai ter um aumento desses dois espaços, tanto submandibular como sublingual. E a consequência disso é que a gente vai ter uma elevação e posteriorização da língua. Então a gente vai ter um deslocamento da língua para posterior, e isso aí vai obstruir a orofaringe, dificultando que o paciente ele respire. Então a gente pode observar aqui nessa tomografia computadorizada de corte digital
A língua, ela é um pouco posteriorizada para a orofaringe, fazendo esse bloqueio. Tendo esse bloqueio das vias aéreas, o paciente não consegue respirar. Inclusive, a obstrução das vias aéreas, ela é a principal causa de óbito dos pacientes com angina. Então, é bastante importante que a gente conheça, né, para saber como prosseguir em determinada situação. O outro resultado que eu queria trazer para vocês é a influência da angina na mediastinite. A mediastinite, ela é um processo inflamatório infeccioso no mediastino por um processo infeccioso na cavidade oral inicialmente. Então a gente tem a angina na região submandibular, sublingual, e essa infecção, ela pode progredir para uma mediastinite à medida que a gente tem um conteúdo infeccioso sendo extravasado para outras regiões. Então a gente vê aqui o caminho que ele começa pela primeiro, né, na região cervical. Da região cervical ele passa para a região da glote e da glote ele vai passar para o espaço faríngeo e retrofaríngeo. E a partir disso vai ter o acometimento do mediastino. Então a gente percebe aqui nessa imagem que o paciente aqui, né, em questão, ele está totalmente, né, com focos infecciosos desde a região submandibular, a gente percebe aqui, até a região do mediastino, né? E a gente percebe aqui nessas imagens, nessa tomografia aqui de corte transversal, né? A gente percebe aqui focos infecciosos causando esse edema na mediastinite. E nessas imagens clínicas, a gente percebe aqui regiões necróticas na região do mediastino, regiões necróticas na região do pulmão, e também nessa imagem aqui de cima, a segunda, a gente percebe aqui o acesso submandibular perfeito para a drenagem dessa infecção e com comprometimento da mediastine, né? Então, o problema que a gente tem é que a angina ela vai influenciar tanto na obstrução das vias aéreas, né, deslocando a língua, tanto na mediastinite não tratada com extravasamento de secreção infecciosa, tá? E essas daqui foram as referências utilizadas para a síntese desse trabalho. Desde já, muito obrigado a todos. Tchau, tchau.